Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Espírita, da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje o nosso tema é muito intrigante e, de certa forma, o nosso convidado, Mário Augusto, aborda com muita clareza e facilidade que se trata como é que a gente vai lidar quando os nossos amores se vão, né? E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer a Mário Augusto por aceitar nosso convite, também a Thelma, né, Thelma? Estamos nessa dupla, né, para que a gente, junto com o Mário, consigamos lidar melhor com esse fator humano, né, quando os amores se vão. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Miriam? Boa tarde. Olá, Thelma. Muita alegria estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Nossa, a alegria é nossa por ter você para tratar conosco desse tema, né? O interessante é que amor está sempre na nossa vida, né? Faz parte dos nossos sentimentos. E se a gente imaginar, amor é que nos gera, né? Deus nos gerou, né? Enquanto espíritos. E hoje, encarnados também, somos fruto do amor dos nossos genitores. Então, amor faz parte das nossas necessidades existenciais, se eu posso assim dizer. Daí também a gente querer sempre ser amado e amar, não é? Ou necessidades que às vezes nos causam tantas dores, né, Maria e Thelma? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está encarnado, nós temos um tempo limitado, né, de presença física com esses nossos amores. E como é difícil lidar com a separação desses amores. E a gente, às vezes, fica na sensação de que o amor nem sempre dura e que, às vezes, o que permanece na nossa memória não são os momentos bons que vivemos, mas é a tristeza, a desilusão, a frustração, a saudade, o sofrimento e uma série de sentimentos que marcam muito mais do que os bons momentos que vivemos com esse ser amado, né? E para que a gente possa começar no nosso papo, que vai ser super interessante, Mário, a pergunta que não quer calar é tipo, se os amores fisicamente, né, são tão curtos no nosso período encarnatório, será que existe mesmo amor eterno? Aquele que sobrevive à nossa situação de encarnados, que um momento nós vamos deixar esse corpo físico, existe mesmo esse amor eterno? Pois é, Miriam e Thelma, depende assim da percepção que a gente tenha sobre o amor, porque no mundo de provas e expiações, a gente ainda associa o amor a algo que precisa ser correspondido, é algo que precisa ser interagido. Mas, quando a gente coloca a lupa do pensamento espírita, a gente consegue perceber, consegue refletir exatamente o que você falou na introdução do programa, da temporalidade da matéria, né? Porque a gente está aqui novamente numa experiência reencarnatória e nós fomos criados por amor por Deus, por amor e para o amor. O amor é a nossa destinação e o amor, conforme nos ensina o próprio Cristo, não deixa de ser também um caminho. Então, essa pergunta que você me faz, há uns 10 anos, por exemplo, que era ali, na verdade 10 não, 14 anos, que foi quando eu comecei a estudar Espiritismo, eu iria dizer que não, que essa questão de amor eterno acaba nessa atual reencarnação, né? Mas não, o Espiritismo ele propõe uma reflexão por um dos seus postulados, que é a imortalidade da alma, e outro, que é a pluralidade das reencarnações, que nós temos aí várias variantes e condicionantes do amor. É certo que no mundo de provas e expiações, por exemplo, quando a gente conhece alguém, começa a se relacionar com alguém, faz toda uma projeção, constrói todo um sonho, e por uma situação que às vezes foge do nosso controle, aquela situação, aquela relação termina, a gente fica um pouco moribundo sentimental. A gente fica um pouco, às vezes, com raiva, indignado, triste, mas em um mundo de provas e expiações, quem nunca teve a sua dor de cotovelo não sabe o que é bom. Por que o que é bom? Porque a dor de cotovelo, que dói em todo canto, menos no cotovelo, a gente, num primeiro momento, não consegue entender. Mas nada melhor do que o tempo, nada melhor do que a reconstrução
psíquica do ser para nós encontrarmos outros horizontes, outros jardins para nós florescermos esse sentimento inato que é o amor. Muito interessante, né? Eu até queria perguntar a questão, assim, até falando dessa questão do amor eterno, do amor que, né, que chega e tudo, tem a questão da elaboração do luto, né, no amor, né, Mário? Então, essa questão do luto, quando a pessoa parte, ou pelo desencarne, né, pela morte, via desencarne, e também a questão da separação, né? Porque muitas vezes a gente fica com revolta, não aceita, né? Eu vejo ainda muito assim, que nós estamos engatinhando assim, nesse processo de amor, né? Nós ainda não sabemos amar, nem se amar, quanto mais amar o outro, né? Então vem a posse, então eu tenho uma pessoa, não é ter a pessoa, né? Então assim tem uma série de situações variantes que vai trazendo para a gente em relação a esse contexto, né? Exato, Thelma. Eu fiz até uma palestra recente aqui sobre o tema saudades, que abordou exatamente isso, 2 tipos de saudades de amor que nós temos. A de quem já retornou à pátria espiritual, antes da gente, e da eventual relação que a gente não conseguiu manter, que se desfez, e a gente fica assim, como é que eu posso falar, ruminando, né? Chorando internamente, frustrado. Então, o Espiritismo apresenta 2 perspectivas. Para quem já voltou, é a consolação de que todos nós, enquanto espíritos, seguimos a nossa trajetória. E, por incrível que pareça, a única certeza que nós temos na vida é que iremos desencarnar novamente. Não sabemos quando, mas sabemos que iremos. O grande ponto é que, às vezes, a gente ainda não está preparado para essa ruptura. Por exemplo, como é que a gente vai explicar para uma mãe que a vida inverte a lógica cronológica e o filho retorna antes, a filha retorna antes? Mas o Espiritismo vem nos apresentar, a partir da questão 320, essa questão da comunicabilidade que a gente pode ter com quem já voltou, que ameniza um pouco a saudade. Porque, veja, por incrível que pareça, mas quanto maior a saudade dentro da gente, maior a certeza da presença daquele ser que já retornou. E, por outro lado, se uma relação eventualmente já terminou, uma relação agora, assim, na perspectiva reencarnatória, nós temos que nos conformar um pouco, porque foi como você disse, né? As pessoas, elas não são criadas para nos servir. E às vezes a gente tem muita posse pelo outro. A gente pensa que o outro é uma projeção do nosso próprio perispírito. A gente confunde, por exemplo, apego, vontade de estar junto, de viver a vida da pessoa. E cada um de nós, eu, você, Thelma, Miriam, nós temos a nossa própria individualidade. Então, essa questão da saudade tem realmente esse binômio que você traz. A saudade de quem já retornou à pátria espiritual e continua com sua trajetória, e as nossas orações são muito bem-vindas, porque o espírito não é onde ele está no local, mas é o que ele sente, o que ele vibra. E, por outro lado, as nossas relações afetivas, as nossas relações conjugais. É certo que quando a gente se depara com alguém que nós expandimos o amor, ninguém quer que a relação termine. Mas, se terminar, nós temos um componente restaurativo a pensar. E interessante, né, que esses amores que vão, parece-me, assim, a grosso modo, que a gente tem 2 maneiras de lidar. Uma quando eles se vão por consequência do desencarne, né, que a gente não tem a presença física, mas nós também temos a ausência de uma pessoa que fisicamente ainda permanece, às vezes permanece nas nossas vidas, né? É uma separação de um casal que tem filhos e a convivência é necessária. É o filho que criou asas, né? E foi ter a vida dele, e fica aquela sensação da saudade.
Mas eu queria me deter um pouquinho, Mário, na parte em que a separação acontece ainda com a presença física do amor, que já não existe mais como a gente queria antes, né? Porque a gente tem muitos comportamentos equivocados, né? Ou a gente cai para a depressão, ou a gente cai para a rebeldia no sentido de emendar, né, um novo relacionamento, como se isso pudesse afagar o coração um pouquinho daquela dor que a gente às vezes não quer, né? Fala um pouquinho sobre isso conosco. Ah, é muito ruim, né? Não sei vocês, mas eu tenho, enquanto espírito imortal, incontáveis histórias de dores de cotovelo, né? Porém, a lucidez do pensamento cristão me traz uma reflexão no sentido de que o amor está dentro de mim. Eu posso, por exemplo, construir uma relação conjugal com Miriam, que dê certo durante um tempo, que dê certo durante alguns anos, e pode ser que por uma decisão minha, ou por uma decisão dela, ou por uma decisão conjunta, a relação termine. E vai ficar como eu convivi muitos anos com Miriam, eu construí uma rotina, construí toda uma conduta de uma relação conjugal, fiz toda uma perspectiva de hábito. É certo que em um primeiro momento eu vou sentir, porque o meu cérebro ele se habitua àquela convivência, ele se habitua com aquela rotina. E quando aquela rotina ela sai de uma maneira compulsória, no sentido que eu não estou esperando, a tendência é que realmente demore um pouco. E o nosso cérebro tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, que é a gente se adaptar a situações que nos parecem, no começo, adversas. Mas, feliz ou infelizmente, a vida é como ela se apresenta e não como a gente quer que ela seja. Então, às vezes, a gente fica assim frustrado, porque, intimamente falando, a gente sabe que todos nós somos uma potência divina de amor. Então, muitas vezes, a gente pensa, a relação acabou, e agora? O que é que vai ser da minha vida? Não consigo viver sem você. Por favor, não me deixe. Mas a gente tem que pensar que o outro tem a sua própria caminhada, tem a sua própria construção de felicidade. E não nos cabe querer colocarmos o outro na gaiola do nosso coração. Fique aqui comigo porque eu gosto de você. E se o outro não gostar de mim, qual vai ser a autenticidade desse relacionamento? É muito difícil quando a gente se depara com uma situação de separação. Mas cabe a gente refletir, como eu aprendi na terapia, subir o drone, no sentido de ver a vida numa perspectiva muito mais ampla. E para isso, nós temos o grande indicativo que é Jesus. Então, Jesus nos ensina, no capítulo 10 do Evangelho de João, lá pelo versículo 10, que ele é a porta. Quem passa pela sua porta tem vida em abundância. E sobre essa perspectiva que nós estamos conversando aqui, paradoxalmente falando, às vezes uma relação que termina, ela pode me modular para uma melhora para quem eu vou ser na minha próxima relação. Porque a caminhada do espírito imortal, ela tem muito um viés de aprendizado. Então, quando termina uma relação, eu posso ter um momento de balanço. Não, vou ficar um momento sozinho, um momento pensando, um momento curtindo as minhas saudades. Se for o caso, um momento de chorar para vivenciar o luto, porque nós não somos máquinas. E muito cuidado com os sentimentos que a gente coloca embaixo do tapete. Porque esses sentimentos que a gente coloca debaixo do tapete, uma hora ou outra, eles virão à tona. Porque nós, conforme ensina Joana de Ângeles, somos seres psicossomáticos. A gente reverbera no nosso comportamento os nossos sentimentos. A psicanálise, por exemplo, pela teoria de Freud, tem uma expressão chamada ato falho, que de falho não tem nada. São os sentimentos que a gente guarda em comporta, que a gente guarda a sete chaves,
que uma hora ou outra eles vão se revelar, nem que seja no automatismo mental que nós temos. Então, é bom nós termos em mente que o final de uma relação não é o fim da linha para a nossa vida, para a nossa reencarnação. Que o diga, por exemplo, quem já namorou mais de uma vez, quem já separou e já casou de novo com outra pessoa. Que o diga, por exemplo, namoros que voltam, que as pessoas fazem um juízo de valor. Não, realmente, eu poderia ter sido assim. Eu poderia ter sido assim. Vamos conversar? Vamos. Dá para compor? Dá. Não dá? Ó, não dá. Então, pronto, vamos seguir aqui. Mas o que eu vejo mais importante nessa temática que a gente está conversando hoje, Thelma e Miriam, é nós termos a lucidez de que não existe, e aí me desculpe, eventualmente ser disruptivo, alma gêmea. O espiritismo, ele rompe, ele é um pouco assim, disruptivo nessa situação. Porque registra, o livro dos espíritos traz ali, a partir da questão 200, que os espíritos não têm sexo. Nós vamos nos ligando uns aos outros por afinidade. Por exemplo, nesse programa, Thelma, Miriam e Mário, a gente tem um componente de afinidade que é o espiritismo. Então, quando a gente se relaciona com alguém, é bom nós pensarmos qual é aquela afinidade daquela pessoa que eu tenho que me faz brilhar o olho. Ou, contextualizando para a temática de hoje, que faz que o meu coração estremeça. É bem interessante o que você está falando. E aí, até essa questão dos amores que parecem verdadeiros, reencontros, né? Que também as pessoas se deparam assim, num rompante, né? Apaixonado. E isso também é um processo também de encontros e reencontros, né, Mário? É. Porque como nós somos padrões de pensamento, nós somos fluidos, Kardec escreve isso no capítulo 14 do livro A Gênese, quando a gente tem uma conexão fluídica com alguém, a gente meio que perde o fôlego. Nossa, faz tão pouco tempo que eu te conheço, mas parece tão longa a nossa jornada de convivência. Tem essa questão da afinidade, tem essa questão que pode ser um reencontro de almas simpáticas, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, de almas afins, ou pode ser também, e muito cuidado com isso, um componente psíquico da carência, da minha carência, por exemplo. Então, eu trago uma carência da vida, e eu percebo numa pessoa uma perspectiva de projetar a minha carência no sentido de que aquela pessoa vai preencher tudo. Mas não é bem assim. A minha carência eu preencho em casa, na família, no movimento espírita, também nas relações conjugais. O grande norte que a Lei de Sociedade nos explica, na terceira parte do Livro dos Espíritos, é que nós somos seres gregários. Nós precisamos nos socializar. Em outras palavras, o ser humano é tão difícil que não se aguenta. Então, ele precisa se socializar. Então, às vezes, ele tem uma relação de simpatia com um amigo, às vezes pode ter uma relação de simpatia que se transforme numa paixão rompante, numa paixão assim que a gente perca o sentido, perca a noção do tempo e só queira estar perto. É bom se entregar? É ótimo. Agora, é bom a gente também ter uma perspectiva de que o outro não está ali para preencher toda a minha carência. Às vezes, a gente se engana quando a gente começa a se relacionar com alguém, e com todo respeito a quem pensa isso, Mário começa a se relacionar com Thelma. Então, vai ser só uma vida, a vida dos dois. Não é bem assim. O Espiritismo nos ensina que, enquanto espíritos, nós somos individualidades. Então, vai ter a vida de Mário, vai ter a vida de Thelma, e vai ter a dinâmica do relacionamento entre Mário e Thelma. Esse meu sotaque, eu sou do Nordeste, cada um com o seu, cada qual. Mário, e é tão interessante isso que você está trazendo, né? Porque as nossas carências faz uma confusão na nossa mente, principalmente no nosso coração, não é? Porque na carência, a gente confunde
o parceiro de companheirismo, não aquele que convive conosco dia a dia, mas aquele parceiro que está no trabalho, aquela pessoa que a gente convive bem, que gosta. O amigo da nossa área, nosso momento de lazer, às vezes a pessoa, ou ele ou ela, é mais atencioso, é mais gentil, e a nossa carência confunde, né? Como se fosse um interesse, né? E o enamoramento é uma coisa interessante que você trouxe. A gente fica enamorado, só pensa naquela pessoa, só quer viver com aquela pessoa. Eu penso que, como nós estamos evoluindo, né, nós passamos por essas confusões, essa coisa de pertencer possessivamente ou obsessivamente a alguém, né, como se a nossa vida terminasse, começasse agora um novo conteúdo, só eu e ela e eu, e tudo em volta não existe mais, embora às vezes a gente tenha até essa sensação quando estamos com alguém que nos faz tão bem, né? Mas o É, que eu gostaria de também falar, que Thelma nos trouxe também, é não apenas aquelas pessoas que a gente encontra e, poxa, como você disse, né? Parece que a gente já se conhece há tanto mais tempo, mas tem ocasiões, por exemplo, situações, em que a gente se ama, né? Vamos dizer assim, gostaria imensamente de estar junto, e vou chamar de amor impossível. A gente quer estar junto, mas as circunstâncias não permitem. Como é que eu posso entender isso à luz do Espiritismo? Olha, a gente tem uma afinidade, a gente sente essa necessidade de estar junto, mas as circunstâncias não nos permitem, Mário. Outra encrenca. depende da circunstância. Vejamos, a questão 909 do Livro dos Espíritos vem falar sobre a importância da vontade. Aí aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu comece a namorar com Manuela. Manuela é o nome da minha irmã. Começa a namorar com Manu. E por alguma situação, Gregório, que é o outro irmão, começa a ter ciúme de mim. E Manuela vira para mim, Mário, não está dando, porque essa circunstância, o meu irmão é muito ciumento, então talvez não dê para a gente seguir, porque vai gerar para mim um problema familiar. Cabe a Mário, nesse contexto, diante dessa circunstância, pela vontade que ele tem de estar junto com Manuela, tentar compor. Não, Manuela, veja bem, vamos aqui, a gente começa a sair pouco, depois a gente vai ter um momento mais de aproximação, um momento familiar, para a gente tentar colocar na cabeça do seu irmão, que é uma pessoa adulta, que você consegue se relacionar com outra pessoa. Essa é uma circunstância. Outra circunstância, que particularmente eu vejo muito diferente, é Manuela ter um filho, vamos supor aqui um filho Francisco. E na atual fase da vida de Manuela, ela esteja vivenciando um momento pós-separação, que de um relacionamento ainda não digerido com o seu ex-marido, nesse exemplo, tem um processo de alienação parental. Aí Manuela vai dizer, Mário, nessa circunstância, vai muito além de mim. Eu tenho um filho envolvido, tenho uma situação, todo um contexto familiar que me impede momentaneamente de me relacionar. E compete a Mário desenvolver um sentimento nesse contexto de empatia. Porque o Cristo já nos avisa, não faça ao outro aquilo que não queres que faça com você. Porque nesse contexto de circunstância, tentemos imaginar a situação de Manuela, para tentar administrar o ciúme de um filho, um processo de alienação parental e a questão de Mário super apaixonado por ela, cobrando tempo e disponibilidade. Então é bom nós trabalharmos um pouco um corte racional às nossas relações afetivas, respeitando o momento e o contexto do outro. Então existem, para cada relacionamento, existe uma circunstância específica. Outra circunstância, por exemplo, Mário começa a se relacionar com Francisca. Francisca não consegue esquecer o seu último namorado que já faz aí 3 anos. Mário pode namorar com Francisca? Pode. Agora, o que é que vai acontecer nessa situação? Provavelmente, Francisca não consiga se envolver com Mário, porque ela ainda está fluidicamente ligada ao antigo namorado.
é outro contexto. Está quase aqui aquele programa Casos de Família. Mas, na perspectiva da dinâmica do espírito imortal, sobretudo nesse tema que nos tangencia nesse programa de hoje, a gente precisa ampliar um pouco as situações para quem está nos assistindo de casa compreender que devemos sim acreditar no amor, mas devemos observar e aceitar a situação do outro, o contexto de vida do outro. Por exemplo, aí só para finalizar, Mário começa a namorar com João. E João é, por exemplo, um servidor das Forças Armadas que vai ter uma transferência. Ah, Mário, eu vou morar agora em Curitiba. E não vai dar porque você vai ficar em Brasília e não vai dar por causa da distância. A depender, dá para conciliar. Namoro à distância. Tem até uma música de J Quest, Para que tanta distância se Deus inventou o avião. Ele canta isso lá numa das suas canções. Então, cabe a gente, dentro de uma perspectiva racional, tentarmos modular os efeitos do coração. Porque quer seja com Thelma, quer seja com Miriam, com Mário, com quem quer que seja, o coração vai pulsar. Porque o amor é uma certeza que nós temos dentro da gente. E acredito que você falou e tocou em pontos extremamente importantes de tão comum que é nessa nossa relação afetiva com o outro, né, Mário? É como se a gente entendesse do merecimento, vou dizer assim, após uma separação, de se permitir um novo amor, né? Nós reencarnamos quantas vezes, conhecemos quantas pessoas, não é? E essa possibilidade de nos permitirmos um novo relacionamento, viver um novo amor, porque é um novo mesmo, né? E eu penso que quando você fala de que entra num novo relacionamento ainda fluidicamente sintonizado com o companheiro ou a companheira anterior, será que isso também não é aquele sentimento de culpa que se arrasta, que não foi resolvido? Como é que eu posso entender esse arrastamento desse fluido para um novo relacionamento que prejudica, que atrapalha, né? Em especial quem vive, penso, como é que eu posso me deslocar desse local que você nos trouxe, né? Para que eu possa dar ao anterior o lugar dele, de amor que foi naquele momento, e me abrir em mim o espaço para esse novo que chega, sem que a culpa ou qualquer outro sentimento me acompanhe. Miriam, a tua pergunta é tão lúcida que eu estou todo arrepiado aqui com ela, né? Porque o que é que acontece? Às vezes, por um processo de frustração que a gente tem em outro relacionamento, a gente quer transpor isso para a vida. Comecei a namorar com Mário, Mário me enganou. Então, eu criei um padrão que Mário não presta. Então, às vezes, a depender da minha culpa, que eu tanto me doei para Mário e não deu certo, eu posso levar isso para toda a minha atual reencarnação, no sentido de que nenhum relacionamento presta. Aí eu começo a me relacionar com Francisco. Aí eu olho para Francisco, lembrando do que eu sofri com Mário. Eu olho para Francisco, lembrando dos maus bocados que eu sofri com Mário. E aí vem um ponto que você traz, que ninguém é igual a ninguém. Esse é o ponto. E, às vezes, a gente meio que se prende por um exercício cognitivo que a gente faz de se proteger. E esse exercício de se proteger, embora ele seja natural, ele não deve ser uma rotina. Então, se eu sofri lá atrás com um relacionamento, que eu projetei no meu primeiro namorado, um príncipe encantado, e eventualmente eu sofri um processo de violência doméstica, sofri um processo de traição, é certo que eu vou ter um trauma. Isso é certíssimo. É certo que eu vou ter uma culpa de tanto ter me doado e não deu certo. Agora, não posso simplesmente olhar para frente e toda pessoa que eu ver, eu projetar Mário. Mas é um grande desafio que nós temos de quebrar as nossas amarras. Qual é o ponto nesse teu questionamento que realmente é muito lúcido?
A gente não pode fazer de eventual trauma que a gente tenha um problema de estimação. Trauma, por exemplo, a gente pode trabalhar na terapia. A gente pode trabalhar a dor da alma na perspectiva de um tratamento espiritual. E às vezes eu estou passando por um trauma, não tenho dinheiro para ir para a terapia, por exemplo. Mas as escolas de psicologia, como elas se lastreiam, como o ensino superior ele se lastreia em ensino, pesquisa e educação, existem as aulas clínicas que a gente consegue atendimento gratuito. Então, se está pesado mesmo, vamos tentar procurar aqui uma abordagem profissional. Então, se o nosso orçamento tem espaço para a gente fazer uma terapia para tratar um trauma, com todo respeito a todas as escolas da psicologia, mas tem uma específica chamada EMDR, que aborda especificamente trauma. O que a gente não pode é transformar o contexto de uma relação numa lógica da vida. Mas, às vezes, isso acontece muito. Isso acontece muito mesmo. Cabe a gente se libertar pelo amor. Exatamente. Eu até vou colocar aqui, Mário, a relação dos amores impossíveis, né? Essa abordar aqui da questão dos amores impossíveis. Vamos botar você aí. Aqueles que, né, não se realizam, né? Não conseguem ficar junto por algum motivo. Aborda aí, que eu acho que o pessoal está curioso por saber essa historinha. Porque a gente acredita, apesar dos pesares, por mais que a gente negue, quando a gente não acredita que uma relação vai dar certo, isso é um sentimento de defesa que a gente tem. Não vou me relacionar porque eu vou sofrer. Não vou me relacionar porque eu aprendi com meu amigo Mário, que sofreu num relacionamento anterior, que nenhum namorado, nenhuma namorada presta. Então, às vezes, a gente começa a espelhar a vida do outro trazendo para nós. E muito cuidado quando a gente pensa nessa impossibilidade do amor. Porque, às vezes, a gente pode querer no outro uma construção teórica que a gente tem, uma construção utópica que a gente tem. E a gente vai procurar no outro algo que não existe, porque essa construção está na nossa cabeça, essa construção está na nossa psique. Então, o outro não vai oferecer. Então, às vezes, essa perspectiva de amor impossível, a gente já vai com a sensação de derrota. A gente já vai com a sensação de fracasso. Vou começar a me relacionar com o Mário aqui, mas certamente que não vai dar certo. Porque eu sou de credo A, Mário é espírita. Ou então, eu não acredito em Deus e Mário acredita, além de Jesus, no espiritismo. Então, existe uma incompatibilidade. Então, essa questão da impossibilidade de uma construção amorosa parte muito da nossa projeção do que nós queremos. E outro alerta que deve ser feito nesse contexto, a psicologia nos ensina que muito da fase adulta vem lá da infância. Questões da infância mal resolvidas. Então, às vezes, fica no inconsciente, que a gente não tem uma lucidez, e fica construindo um script, fica construindo um padrão. Então, a gente já começa por exemplo, nossos pais foram separados. Então, a gente não tem uma construção de uma família com vínculo afetivo. Então, qual é a tendência? Não que isso vá acontecer, mas qual a tendência? Cada vez que a gente for se relacionar, isso aqui não vai dar em nada. Por quê? Porque lá na minha infância eu vi que não dava em nada. Então, o amor, ele existe. O amor, ele é muito possível. Inclusive, nós estamos aqui reencarnados para amar. Mas, nesse contexto, precisamos respeitar o outro e nos respeitar. Não existe ninguém perfeito. Perfeito só Jesus. O próprio Emmanuel, por exemplo, que a gente do movimento espírita e que quem estuda o espiritismo admira a obra de Emmanuel, certa vez Chico perguntou, mas me diga uma coisa, você, cheio, várias reencarnações, por que você se apresenta com essa roupa, com essa túnica de senador romano? Aí Emmanuel responde, Chico, para me lembrar do quanto eu sou orgulhoso. Aí depois que eu soube disso, eu, meu amigo, quem sou eu na fila do pão nos meus processos com esse exemplo de Emmanuel, né? E ainda nessa questão dos amores impossíveis, que às vezes a gente tem uma música que eu gosto muito,
Saber amar do conjunto Paralamas do Sucesso. Saber amar é deixar saber, é deixar alguém, como é? Saber amar é deixar alguém saber te amar. Então, como é que a pessoa vai saber me amar? Eu sendo quem eu sou. E não me colocando numa moldura que Miriam projeta. Não me colocando num quadro que Thelma me projeta. Certamente que eu preciso fazer alguns ajustes quando começo a me relacionar com alguém, óbvio, certeza, porque são dois espíritos em construção. Mas eu não posso perder o meu núcleo central, os meus valores principais. Você trouxe uma perspectiva de olhar que eu achei bastante interessante agora, Mário. É quando eu crio uma ilusão sobre o relacionamento a partir de um relacionamento frustrado que um grande amigo, uma grande amiga minha me conta, e eu vivo com ela, a dor dela, e trago para mim como se fosse uma vivência minha e espelho, né? A imagem que ela tem espelhado desse que a faz sofrer naqueles que eu vou me relacionar. E um outro ponto é o ponto da família, não apenas a família que se separa, né, e que faz com que aquele fruto, né, desse relacionamento, os filhos, levem consigo certa fratura, né, do que seja um relacionamento mais equilibrado, mas também a gente também tem famílias que estão em desajustes, né, estão juntos no mesmo espaço físico, mas separadas emocionalmente. Mas o que eu queria trazer com a responsabilidade de nós adultos, pais e mães, diante de um fato em que o relacionamento entre nós dois não é possível de continuar. Logicamente, a gente fala do respeito, que às vezes nem aparece, né? Uma série de coisas, das nossas carências, das nossas imperfeições, mas é a nossa responsabilidade na psique daquele ser que é o nosso filho, quando ele for adulto, porque às vezes um pai ou uma mãe recalcado, frustrado, sem aceitar aquele processo, o filho fica sendo o detetive quando está na casa do outro, né? Ou tratam os filhos, às vezes menores, como se fossem seus ouvintes, que tivessem maturidade de ouvir aquele desabafo sem até entender o que está sendo dito, né? Eu acho esse ponto tão interessante que você está trazendo, e, ao mesmo tempo, saindo um pouquinho da questão da relação afetiva entre parceiros, a questão da amizade, né, Mário e Thelma? A gente se encanta com os nossos amigos e nossas amigas, abrimos o nosso coração, né, participa da nossa vida familiar, uma série de coisas, mas, de repente, acontece uma zebra, um problema sério, que aquilo que era pura convivência e afinidade vira em ódio, vira em mágoa, é uma dor de luto também. E que eu vou fazer com esse ser que amava tanto como amigo ou como amiga e agora virou alguém assim, difícil até de olhar? Normalmente, eu só não mato porque diz uma lei que é proibido matar, né? Que eu vou preso. Eu vejo assim a lei de ação e reação e me seguro. Mas é interessante você trazer isso, Miriam, porque veja, Thelma, normalmente os nossos processos de mágoa, por incrível que pareça, os nossos processos de mágoa, eles refletem uma incrível necessidade frustrada que nós temos de sermos amados. A mágoa, ela tem esse sinônimo de uma frustração de se sentir acolhido, de uma frustração de se sentir amado. E registra o Livro dos Espíritos, é um texto que eu acho incrível, que a primeira vez que eu li, eu achei muito contraditório. Uniões antipáticas. É a partir da questão 939 do Livro dos Espíritos. A colega Bárbara Brito tem uma palestra incrível sobre esse tema. Uniões antipáticas. Então, o que é que acontece? Quando Kardec começa a questionar esse assunto, por isso que eu ri, né? Porque eu já me vi muito nisso até descobrir essa questão. Aí mudou minha vida. Fica assim um sinal de alerta, um ponto para reflexão. Os espíritos vêm nos dizer
que as nossas relações de mágoa em relação aos nossos amigos, eles partem de um pressuposto. E qual é o pressuposto? O pressuposto é uma convivência pacífica. O pressuposto é uma convivência amorosa, que por uma situação ou outra desandou e aqueles espíritos se desalinharam. E a depender da maturidade psicológica e espiritual, gera um efeito rebote de uma mágoa. E Kardec vai aprofundando. Mas qual é o ponto central dessa mágoa? Por isso que eu me lembrei dessa questão, que essa questão, para mim, é histórica dentro da minha imortalidade. Kardec insiste, mas veja bem, qual é o ponto central dessa mágoa? Os espíritos vão responder: o interesse pessoal atingido. A gente é amigo, nós três formamos aqui uma amizade, a gente começa a se encontrar, além desse bate-papo espírita, a gente começa a se encontrar, forma uma amizade, e por uma situação ou outra, Mário pode magoar Miriam, pode causar uma frustração. Então, é isso que justifica psicologicamente e também espiritualmente uma amizade que era assim de brilhar o olho antigamente e hoje vira aí uma relação de mágoa. A depender do processo, se desencarnar nessa situação, pode inclusive virar um processo obsessivo. Porque qual é o ponto? O ponto somos nós refletirmos sobre as qualidades dos nossos fluidos, né? O Espiritismo fala muito reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Mas qual o termômetro? Aí ele vem afunilar. Orgulho, vaidade e egoísmo. Dos três, aí vem Kardec, com a maestria que lhe é peculiar. Na questão 895 do Livro dos Espíritos. Olha, de tudo isso aí, dos nossos vícios, das nossas virtudes, finalizando as leis morais, finalizando a terceira parte do Livro dos Espíritos, no trecho Os Vícios e as Virtudes. De tudo isso aí, qual é o principal ponto para a gente? O principal ponto em relação ao nosso progresso. Aí os espíritos vêm falar, os espíritos que trabalharam com o espírito da verdade. Eles vêm falar, olha, é o egoísmo. Porque o nosso interesse pessoal é ainda um entrave para nós abrirmos a porta para Jesus entrar no nosso coração. Então, só devolvendo a palavra para vocês, nessa questão das amizades, o pensamento espírita traz essa modulação que estou apresentando aqui a partir da questão 939. Mas nós temos outras também. Por exemplo, quando a gente está magoado com alguém, cabe a gente visitar a questão 872 do Livro dos Espíritos. Às vezes, pessoal, o pessoal fica rindo de mim, fica dizendo, Mara é um Google do Livro dos Espíritos. Sabe as questões tudo decorado, os capítulos do Evangelho. Não, minha gente, é porque é muito sofrimento. Então a gente vai ler, vai estudar para tentar amenizar o sofrimento e a inquietude do espírito. E tem algumas questões que marcam. Questão 872, por exemplo, ensaio teórico sobre o móvel das ações humanas. É um texto magistral de 5 páginas que dá para ler até o final do ano. A gente está em março, dá para ler até o final do ano. Então, Kardec é um texto de Kardec, não é um texto dos espíritos. Kardec vem falar do nosso processo de pensamento, porque o pensamento ele vai gerar o comportamento. A gente não tem nenhum comportamento à toa. E a gente não tem uma mágoa instantânea. É algo que vai minando a amizade. Vai minando, a gente vai alimentando. E nós, enquanto sociedade, temos uma dificuldade muito forte de termos conversas difíceis. Por exemplo, Miriam, senta aqui, olha só, aconteceu uma coisa semana passada que eu não gostei. Então, eu quero aqui só expressar que eu não gostei. Porque só de expressar, eu dou vazão a essa minha insatisfação. E eu não vou viver a sua vida, Miriam. Eu só vou pedir que isso não continue. Porque, às vezes, o outro nos atinge e ele nem sabe disso. E a gente fica pensando que nós estamos lá nos mundos ditosos, nos comunicando por telepatia, mas não é bem assim. A nossa realidade é de um segundo mundo ainda, numa escala de 1 a 5, que é o mundo de provas e expiações. Mas essa questão das amizades é um ponto muito importante para nós refletirmos a administração do nosso interesse pessoal. Thelma, nós estamos quase no
Como sempre, o papo é super bom, mas tem sempre o reloginho nos alertando, né? Mas tem alguma Isso. outra colocação, Thelma? Não, vamos deixar para ele, né, o Mário, colocar, dar a mensagem final, né, para a gente aqui. E já estamos no final, não dá nem para falar mais. Vamos lá. Meu amigo, minha amiga, independente do que você esteja passando, se você não acredita no amor, se você não acredita na construção de um relacionamento conjugal, tente refletir um pouco. Não vou dizer tente rever isso, não vou dizer. Tente refletir um pouco. Sobretudo se você tem um conhecimento espírita, que nós já passamos por inúmeros perrengues, inúmeros. Nós somos seres milenares. E o amor é uma força psíquica que a gente tem dentro da gente. E é bom a gente aprender com quem é mais experimentado, como, por exemplo, Pedro, que escreve em uma das suas cartas que o amor cobre uma multidão de pecados. Por que Pedro escreve isso? Porque ele conheceu o amor de Jesus. Do negador, ele passa a ser o fundador das igrejas. Paulo escreve em uma das suas cartas que o amor do Cristo nos constrange. Por que Paulo escreve isso? Porque ele descobriu a força restaurativa que é o amor de Jesus por nós. Do apedrejador, junto com Pedro, também passa a ser o divulgador do conhecimento espírita, quer dizer, cristão, né? E assim, tentemos acreditar se nós estamos aí num processo de luto de uma relação que terminou. Faz parte do processo, pessoal. É ruim? Meu amigo, é péssimo. E eu digo isso com conhecimento de causa. É péssimo. Mas o coração vai se reformulando, porque nós temos essa capacidade da neuroplasticidade de a gente saber, não, realmente, passou, está aqui a marca, mas não dói mais. Mas está aqui a marca do aprendizado. E por que eu sofri? Porque eu tenho uma incrível vontade de ser amado. Então, eu posso não ser amado por Miriam, eu posso não ser amado por Thelma, mas eu posso ser amado pela próxima pessoa que eu conhecer. Então, nessa questão da perspectiva reencarnada, é isso no breve tempo que a gente tem para conversar aqui. Por outro lado, se uma pessoa já desencarnou, eu posso ser viúvo, eu posso ser órfão, o meu filho pode ter desencarnado e eu fico assim, com esse eco, com essa lacuna dentro de mim. Aí eu sou muito fã e cliente VIP de um pensamento de Paulo em uma carta aos Coríntios, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O reencontro é questão de tempo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, ele não permite que uma relação de amor termine em uma cerimônia fúnebre. Vai muito além, vai muito além. A obra de Allan Kardec traz isso muito forte, sobretudo no livro Céu e Inferno. As nossas reuniões mediúnicas aqui na comunhão falam muito sobre isso, diariamente. O amor é uma construção psíquica que a gente tem dentro da gente. E a gente se alimenta com Jesus, que é o pão da vida, nos nossos processos. Então, se uma relação acabou e o outro quis ir embora, ou a outra quis ir embora, vamos tentar um pouco elaborar. Ou a gente queria o quê? Que uma pessoa ficasse conosco sem a vontade dela, como se fosse um passarinho preso na gaiola. Por outro lado, se a pessoa já desencarnou, tentemos, não que vá conseguirmos, mas tentemos amenizar a dor do nosso coração com a oração, com a prece, porque chega, porque chega. Então, essas eram as minhas considerações finais nesse breve tempo, tanto para uma perspectiva de amor que se foi numa jornada reencarnatória, como de um relacionamento que já terminou. Eu tenho um colega que ele namora muito, ele emenda muito, né? Aí a gente fica chamando ele de Fábio Júnior. Ah, Fábio Júnior, qual é a de agora? Não, terminou o namoro. Não, se preocupe não, que daqui a pouco você começa outro, né? Mas cada um com seu processo. A gente tem que respeitar o jeito dele de ser. Por outro lado, às vezes a gente pode se deparar
com a pessoa coração de ferro, coração de gelo, coração de aço. Meu recado para quem tem dificuldade de se relacionar é um termômetro de proteção. Não é medo, é proteção. Vamos tentar soltar, porque nós somos imortais. E o amor é uma construção que a gente tem passo a passo. Cada relação, e aqui eu já termino, senão me empolgo, cada relação que a gente tem nos traz algo para a gente aprender, para a imortalidade. Quer seja algo bom, quer seja algo ruim. Mas o espírito tem que observar uma perspectiva um pouco poliana sobre a vida em relação ao otimismo. Se a relação não deu certo por uma escolha minha, então já tem uma escolha aqui do que eu não quero. Então, olha, eu posso não saber o que eu quero, agora eu sei o que eu não quero. O que eu não quero é isso. Então, não quero. Então, o que é que você quer? Então, vamos ver aqui o que é que aparece. Mas se, eventualmente, ativar um gatilho, uma lembrança do que efetivamente eu não quero, então eu já tenho, por exemplo, uma modulação de uma construção que eu vou ter. E, ao final e ao cabo, tenhamos relações pacíficas e respeitosas. Se eu começo a me relacionar com Mário e discordo de Mário, tranquilo. O que eu não posso é desrespeitar Mário. Perfeito. Mário, Thelma, foi maravilhoso, não? Muito Essa bom. conversa com o Mário. É sempre bom conversar com o Mário. Nós já temos outros papos espíritas com o Mário, né? Nós conversamos sobre planejamento reencarnatório, conversamos sobre desilusões amorosas à luz do espiritismo, e agora Mário nos brinda, né, com essa clareza, né, da gente enxergar como é que nós estamos nos relacionando e o que nós esperamos desse relacionamento, né? E você também fecha aqui por causa da hora, o amor se constrói, foi o que você nos disse, né? Muito interessante. Então, a vocês que nos assistem, se gostaram, deem um like, compartilhe, comente sobre esse papo que vocês estão assistindo. O Papo Espírita, portanto, é um programa da Comunhão Espírita de Brasília. Vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h45, no canal do YouTube da Comunhão, em TV Comunhão. Lá vocês vão encontrar uma vastidão de temas na nossa playlist. Muito obrigada por assistirem. Até a próxima. Até lá.